Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Ultimamente eu cunhei um bordão que tenho repetido várias vezes, assim, que Deus me ajuda uma barbaridade, viu? Porque eu nem bem chego nos eventos que a gente vai e já tem uma fila de gente, prateleira de cima, como o Nilson Leitão, que está aqui do meu lado. Viu, Nilson? A primeira pessoa que eu vi aqui foi o Nilson. Então eu falei, estou no lugar certo e na hora certa. Obrigado pela gentileza de falar comigo aqui, Nilson. Eu que agradeço, Carlão. Você que é essa voz forte do agro aí e do Brasil, né? Que ajuda o Brasil a melhorar cada dia mais com a informação verdadeira. Pois é, a gente tem esse propósito, né, gente? O nosso propósito é de agenda positiva, o nosso propósito é sempre colocar o agronegócio onde ele sempre deveria estar, né? Esse é o ponto, né? Nilson, eu queria atualizar minhas coisas com você. Você foi presidente do Instituto Pensar Agro, foi prefeito 2 vezes lá em Sinop, e agora você não é mais o presidente do IPA, mas você está lá juntinho. Me conte aí o que está rolando. O IPA, na verdade, é representatividade de entidades, né? Eu represento a Confederação Nacional da Agricultura no IPA e na função representando a CNA, eu me tornei presidente por 2 anos, reeleito por mais 2 anos e encerrei agora em fevereiro. Passei o bastão da CNA que eu represento para a OCB, que é a Tânia agora, que é a nova presidente. Eu estou lá de vice-presidente dela com outros companheiros que são 5 que representam esse conselho administrativo e a Tânia hoje representa o IPA como presidente. Eu estou lá junto com ela e continuo consultor da CNA, atendendo o nosso presidente João Martins e todo o grupo, né, da CNA, Senar, atendendo todos eles, nesse evento, inclusive, que hoje é o evento da CNA aqui, tratando de agricultura tropical. Pois é, esse evento, eu estou chegando aqui, não participei do painel de abertura, não participei ainda, para dizer a verdade, não entrei no evento ainda, então eu quero me informar por você. O que já aconteceu sobre que o Tarcísio esteve aqui? Me conte como é que estamos até agora e qual é o propósito desse evento aqui em São Paulo. O presidente João Martins da CNA, ele decidiu que precisa reverberar os temas que precisa ser cada vez mais repercutido no Brasil e fora do Brasil, em palcos que realmente vai repercutir. Então, São Paulo foi escolhido como esse palco, o governador Tarcísio fez a abertura, uma bela abertura, com uma bela mensagem, inclusive, para o setor e esse cenário que está acontecendo. Em seguida, teve um painel com o presidente João Martins, a senadora Tereza Cristina e o presidente da FPA, Pedro Lupion, mediado aí pelo William Vac, tratando justamente desse cenário, do cenário internacional, o que vai acontecer nesse novo cenário que foi aí implantado, imposto pelo governo americano, que muda totalmente as relações daquilo que interessa ao Brasil, porque o Brasil fornece alimento para praticamente 200 países no mundo. Como que vai ser isso? Se antes tinha o acordo de camaradagem, agora o acordo é diferente, quem vai pagar mais tarifa, para quem, né? Então todo esse tema é o que está sendo debatido, mas sob o guarda-chuva do que nós somos, a agricultura tropical. E a agricultura tropical tem que ser enxergada pelo mundo como uma agricultura diferente. Nós não produzimos como produz a França, a Itália, a Alemanha, a Ásia. Nós produzimos de forma diferente. E por isso que tem que ser colocado cada vez, tem que ser um mantra isso, em qualquer debate da agropecuária, quando se trata do cenário internacional. O Brasil precisa reafirmar e afirmar, e todo dia falar isso, que o nosso modelo de produção precisa de ingredientes que alguns países não precisam. Nilson, eu quero aproveitar essa carona, uma deixa que você deu aí, para dizer o seguinte, nós já estamos indo, o programa Fala Carlão, a gente está na nossa 4ª COP, a COP que é a Conferência das Partes, esse ano realizada aqui no Brasil. Então, a CNA teve junto conosco, inclusive na última edição, lá no Azerbaijão, e não dá para falar de temas como... Não dá para estar nesse debate aqui hoje sem falar da COP30, o que esperar dela, o que a CNA espera dela, o que você está esperando dessa COP. Eu espero que trate da agricultura sustentável, mas sempre com o viés do desenvolvimento, daquilo que todo mundo sabe que precisa, né? Que é ampliar cada vez mais a produção agrícola de forma sustentável, como é feito hoje no Brasil. O Brasil é um modelo, um exemplo a ser seguido, né? O que falta às vezes é alguns desinformados compreenderem isso, ou são desinformados porque
ganham dinheiro desinformando, mas eu acho que essa COP ela precisa ser apenas honesta intelectualmente. É só isso. Quem participar dela, mesmo que seja representantes de organizações não governamentais que querem manter o meio ambiente, as florestas em pé e esse debate todo, e é necessário, que faça isso de forma honestamente, de forma intelectualmente honesta. Eu acho que esse é o grande viés. E que a agricultura brasileira possa ter voz dentro da COP, demonstrando exatamente quais são suas agonias. Porque o que falta para o Brasil evoluir ainda mais nas questões sustentáveis? É ter crédito, é ter segurança na sua produção, o seguro, porque o restante nós já temos. Nós temos um país com a maior reserva dentro da área privada e da área pública. Nós somos um país que produz de forma sustentável e ecologicamente correta, e é por isso que é economicamente viável, mas ainda não atingimos o valor da carne como deveria atingir, comparando com o mercado internacional. Não atingimos o valor do preço do café como é atingido no valor do mercado internacional, né? A Alemanha pega o nosso café que vende mais caro que o Brasil que produz, né? A China pega a nossa soja e vende e faz dela muito mais caro do que quem produz aqui. Então nós precisamos valorizar isso e saber como que isso vai aumentar, né, nosso valor agregado e ter mais distribuição de renda para o país enriquecer. Olha, uma das nossas parceiras também na última COP foi a FAESP. Outro dia eu fiz a FAESP faz parte aí do sistema CNA. Outro dia eles me convidaram para fazer uma palestra. Eu fiz uma palestra lá falando, assim, o que eu vi lá, mas principalmente o que eu achava, o que a gente tem que resolver aí para frente. Eu queria colocar um tema que é o tema primeiro. A polarização que a gente tem no Brasil política, ela está, eu imagino que seja assim, ela me parece ser um câncer, porque ela está contaminando aquilo que não pode ser contaminado pela política. Exatamente. Eu queria saber de você como é que você enxerga, será que nós vamos ser capazes, como dirigentes, de separar isso tudo, Carlão, e ter uma proposta de trabalho dentro do IPA, honesta, como você falou? Dentro do IPA, ainda como presidente, eu fiz o primeiro evento da América do Sul com a seguinte certeza de que eu vou falar de fora para poder falar de dentro. Se o próprio Mercosul não conseguir unificar os países da América do Sul para ter uma política segura em conjunto, nós somos um polo, uma região dentro do mundo, né? Se o próprio Parlasul também não conseguiu ter políticas que pudessem unificar, eu imaginei e acredito que o agro pode unificar a América do Sul. Para dar essa resposta em termos de Brasil, eu te dou a mesma resposta. Se a política não consegue unificar, a produção de alimentos tem que ter uma tradução disso retumbante na cabeça do brasileiro, de que precisa unificar o país e não misturar as ideologias políticas, né, os temas de valores que a população quer discutir dentro de casa, dentro da igreja, para dentro do setor da agropecuária brasileira. Não pode misturar essas duas coisas, né? Um Estado ele é formado de oposição, ele é formado de governo. Sim. Se você não gosta daquele governo, é o caso, eu não concordo com o governo que está aí, com as questões fundiárias, questões ambientais, o direito à propriedade, eu sou contra, porque eles não acreditam no direito à propriedade, e eu acredito no direito à propriedade, mas nós precisamos debater com o governo outros temas, né? Nós temos armazenamento, nós temos a logística, nós temos questões que precisam ser aprovadas no Congresso, licenciamento ambiental. A hora que quebrar o diálogo, quebrar todas as pontes, de que forma que um setor como a agropecuária vai sobreviver? Então, uma coisa é você discordar ideologicamente, a outra coisa é misturar o tema do agro com as questões partidárias. Não pode, o agro não é partido político. O agro é produtor de alimentos e é um setor econômico importante para a geração de emprego, renda, para o país desenvolver. E para fechar a história é o seguinte, você já foi prefeito e eu vou pegar um discurso que eu me lembro, sei lá, 20 anos atrás, lá em Porangaba, um prefeito lá na época, era prefeito já de segundo mandato, popular na cidade, e num discurso dele, ele falou assim, que é o seguinte, se a oposição não quiser ver o que a gente fez, eles podem aparpar, você entendeu? É isso, e o agro é isso. E o agro, assim, quem não quiser ver, pode aparpar. Tá aí os dados, tá os números, não tem como. Nas piores crises, desde a época da colônia, eu já falei isso para você,
quem chega para salvar a economia é o agro. Né? Desde a época da colônia. Foi assim com a borracha, depois foi com a cana-de-açúcar, com o café, né, o leite. E assim veio vindo e até hoje a grande salvação da lavoura econômica do Brasil é o agro, a indústria importantíssima, o comércio importantíssimo, o setor de serviço importantíssimo, mas a agropecuária, ela não parou de crescer mesmo com a crise. Sim. Apesar da má política às vezes, apesar das crises políticas e econômicas do Brasil, não parou de crescer. Pois é, gente, é isso aí. Agora cabe a nós também, e aí, vamos lá, vamos fazer a nossa lição de casa, né? E eu falo a nossa porque eu me sinto parte do agro. Eu falo assim, a nossa lição de casa, toda vez que eu estou conversando contigo e eventualmente você não entende o que eu estou falando, o problema não é seu, né? O problema é meu. Então, se não nos entende é porque nós estamos usando um linguajar diferente. Né? Produção não é o que você planta, é o que o outro compra. Exatamente. E comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, não tem como sair fora disso. Né? Vamos junto então para essa COP e deixar isso clarinho, para que o povo que vem de fora, principalmente, o povo aqui do Brasil, aliás, eu digo assim, o povo que vem de fora, nas minhas andanças internacionais por aí, eu vejo o seguinte, o agro brasileiro é extremamente admirado lá fora. Basta dizer que nós somos o maior exportador do mundaréu de coisa. Ninguém compra aquilo que não gosta. Não, e nem que não serve, porque a exigência deles, da qualidade, é altíssima. O estrangeiro exige muito mais a qualidade do alimento brasileiro do que o brasileiro exige do alimento ou da produção estrangeira. Né? Infelizmente, o que eu vejo muitas vezes é que tem brasileiro falando mal do Brasil lá fora. Isso nós temos que acabar com isso. Só tem duas explicações para isso. Ou está ganhando dinheiro para falar mal, que já seria algo antiético, covarde, né? Ou realmente precisa ser internado, aí é uma questão de psiquiatra, aí a gente não consegue cuidar. Nilson, obrigado, meu querido. É isso aí, Nilson Leitão, agora consultor da CNA, vice-presidente do Instituto Pensar Agro, falou comigo aqui, mais um Fala Carlão. Mais prateleira de cima, gente, simplesmente impossível. É tão prateleira de cima que tem trechos dessa prosa aqui que a gente vai editar aí e colocar lá na Semana Agroambiental também, que tem, aliás, o apoio e o oferecimento da Agrivale, biológico que vale. Obrigado, Agro Revenda, obrigado, Public, um beijo no coração de todos vocês.